versículo 1, a palavra de Deus assim nos ensina: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Oremos. Pai, te agradecemos por esse tempo que agora o Senhor nos dá com a tua palavra. Essa é a razão de estarmos aqui. Desejávamos te adorar, mas queremos, de fato, receber a tua palavra. Pois é mediante a tua palavra que recebemos instrução para a vida, para o nosso caminhar, para a maneira correta de viver e ser agradável aos teus olhos. Então nos ajuda, Senhor. Nos dê da tua palavra e nos dê a clareza do procedimento que a tua palavra requer. Mais do que isso, dispõe o nosso coração para ti mesmo, dispõe o nosso coração para termos uma vida agradável aos teus olhos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beleza, sentar. Estamos examinando a introdução do livro de Provérbios. Até então, Salomão não colocou exatamente quais são as questões que ele quer que a gente faça reflexão sobre a vida. Salomão tem tratado de algumas questões pertinentes primeiro ao nosso coração, porque talvez recebamos o ensinamento, o que não quer dizer que praticaremos o ensinamento. E então ele começa a mostrar para a gente qual a importância de compreender aquilo que ele vai falar a partir do versículo 8. E qual o fundamento para o entendimento das instruções que vem a partir do versículo 8. Depois de ter feito a sua apresentação e vimos as lições em torno do versículo 1, ele começa a dizer que é necessário aprendermos a sabedoria e o ensino, e entendermos as palavras de inteligência. Então examinamos por último o versículo 3, quando ele diz: para obter o ensino do bom proceder. E nós já temos nos deparado, essa é a terceira semana com esse versículo, por causa de uma palavra que ele utiliza aí em hebraico, a palavra lakar. Obter em hebraico é uma palavra que ele tira do contexto de guerra, é uma palavra de conquista, para que você conquiste lutando arduamente, duramente, como uma batalha, o ensino. Nós temos visto que esse é um ponto complicado, porque ele está dizendo para a gente que entender a vontade de Deus, entender como se vive a vontade de Deus, que é a questão que o livro de Provérbios quer nos ensinar, não é uma coisa natural a nós, não é algo que é do nosso coração, é uma luta. É uma luta primeiro para compreender, segundo é uma luta para saber como praticar. Duas coisas muito diferentes, duas coisas que são árduas, porque o conhecimento ele não é em si mesmo simples, ele requer meditação. O conhecimento requer de nós aprofundamento.
Então ele disse: olha, nós precisamos conquistar o ensino do bom proceder. E aí não é apenas o conhecimento, é entender como nós podemos praticar aquilo que temos aprendido. Então ele nos disse que o bom proceder vai estar atrelado a 3 coisas. Primeiro, justiça. Vimos isso na semana passada. Quando ele usa a palavra hebraica tzedakah, justiça, ele está se referindo à ideia de que existe uma lei, e essa lei precisa ser obedecida para que a justiça seja estabelecida. Quem estabelece o que é justo nas relações humanas? Com certeza não são as nossas leis. As nossas leis, elas são volúveis. Elas vão de tempo com o tempo. Numa geração, ser justo significa uma coisa, numa outra geração, ser justo significa outra coisa. Daí, dizem, os biógrafos de Rui Barbosa, que ele dizia que haveria um tempo em que os homens de honra sentiriam vergonha de serem honestos. Porque os tempos mudam, o que é o padrão de justiça muda, as leis mudam, e é assim que as coisas andam. E então o livro de Provérbios, ele tem uma coisa muito clara em mente: nós temos um único padrão de justiça, a lei de Deus, e nada mais que a lei de Deus. E nós precisamos aprender a pensar a partir da lei de Deus para sabermos o que é justo e o que não é justo. Aí sim nós saberemos que estaremos atendendo à justiça, porque a lei de Deus reflete o caráter justo do seu autor. Esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Todas as leis, elas refletem o caráter dos seus autores ou do seu autor. A Constituição do nosso país, ela reflete o caráter daqueles que a fizeram lá em 1988. Muitos de vocês aqui, alguns de vocês, não é muito, aqui é alguns. Alguns de vocês eram crianças, em 88. Mas eu já era um adolescente para a minha juventude. E já era engajado com questões políticas. E eu sabia exatamente o que eles estavam aprontando na Constituição. Porque toda lei reflete o caráter dos seus autores. A Constituição brasileira, ela é uma Constituição que reflete o caráter liberal do século XVIII. Liberal do século XVIII, só isso. Isso significa que então a nossa Constituição será justa? Porque ela está influenciada por questões do nosso coração. Ele sente aqui fora. E quando nós lemos a lei de Deus, a lei de Deus reflete o caráter de Deus. A menos que esse Deus seja injusto, a menos que esse Deus seja mau, a sua lei seria injusta ou má. Mas se Ele é o que a Bíblia diz, um Deus santo, 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 então a lei dele é justa. E se eu quero viver uma vida de justiça, um proceder correto, como ele diz no versículo 3, para obter ou conquistar o ensino do bom proceder, e isso significa andar na justiça, a justiça é medida pela lei de Deus. Então nós vimos isso. Mas ele acrescenta uma segunda questão. Obter o ensino do bom proceder significa saber ajuizar as nossas decisões. Não adianta saber a lei se você não sabe pensar as decisões que a lei requer da sua vida. O juízo que ele se refere aqui é essa capacidade
de discernirmos a decisão correta que temos que tomar. E aí o negócio aperta. Porque a gente conhece muitas pessoas que são capazes de cantar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do meio para metade, do jeito que você quiser. E a despeito disso, são pessoas que não sabem tomar decisões sábias. Não sabem instruir o caminho correto. Porque não tiveram a capacidade de buscar um ensino que ajuizasse a capacidade de refletir a justiça. Perceba que nessa construção do versículo 3 há uma crescente. Eu não posso ajuizar nada sem que haja uma lei para a minha reflexão. Eu não posso estabelecer um juízo, uma decisão, sem que haja um norte de justiça para essa minha decisão. Por outro lado, pode haver esse norte de justiça e eu não saber tomar a decisão certa. Passar a vida toda tomando decisões erradas. E aí não adiantou nada. Porque isso não me fez sábio. Isso não me ajudou a crescer em sabedoria. É aqui que eu volto à tecla dos homens sábios que eu conheci na minha vida. Conheci meu avô, que com muito menos conhecimento do que eu tinha, ou tenho de escritura, era um homem que sabia tomar as decisões corretas. Conheci o irmão Manuel, um semi-analfabeto, que aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ler para ler a Bíblia, lá no interiorzão do Amapá, no meio da floresta, num município chamado Mazagão. Você chegar lá, você vai de balsa, você atravessa com as 3 balsas com o teu carro, você vai no barquinho, no meio da floresta, vendo os botos pulando para o lado. Um homem que conheceu Jesus, não sabia ler, mas ele queria entender a palavra daquele Deus que havia se revelado em Jesus para a vida dele, para que ele pudesse viver piedosamente o que aquele Deus que o amou tanto queria da sua vida. E era um homem que lia de forma totalmente errada nas suas pronúncias. Eu lembro quando eu era garoto, eu ouvi um sermão dele, que ele foi ler o livro de Êxodo, e ele nos convidou a abrir no livro de Êxodo. Mas quando aquele homem terminava aquela leitura mal feita, e ele começava a mostrar o que aquela leitura significava na vida dele, como aquela palavra era vivida, a gente sabia que estava diante de um homem sábio. Mas eu também conheci um outro homem sábio, que foi meu conselheiro, o reverendo Vadislau. Esse é o outro extremo. É um homem que tem muito conhecimento, mas o conhecimento dele todo é filtrado para uma vida prática. Ou seja, eu tenho que saber ajuizar o que eu sei. Eu tenho que saber discernir a lei de Deus. E uma questão muito importante para que eu aprenda a discernir a lei de Deus é saber separar aquilo que é princípio e o que é preceito na lei de Deus. Os princípios estarão presentes em todas as gerações. Não importa o tempo, continuará sendo válido. Os preceitos serão aplicações de princípios em tempos circunstanciais. Princípio, 10 mandamentos. Qualquer tempo. Aqueles 10 mandamentos existem para serem princípios norteadores das nossas decisões.
como praticaremos aquilo? Como que em cada tempo nós praticamos aquelas exigências? Há um caso bem ilustrativo no Novo Testamento, quando Paulo manda as mulheres de Corinto usarem véu. E aí tem uma igreja, congregação cristã no Brasil, acho que tem mais umas 2 ou 3, que dizem que as mulheres não podem entrar no culto sem usar o véu, não podem entrar na igreja sem usar o véu, baseados naquela leitura. Aquilo era um princípio ou um preceito? Princípio significa que é uma instrução para todos em todos os tempos. E então Paulo escreveu 13 cartas, nós não encontramos mais nenhum lugar ele instruindo aquilo. Somente ali em Corinto. Então nós deveríamos suspeitar, há algo que está escapando do nosso olhar. Por que Paulo só instruiria isso em Corinto e nas outras 13 cartas não, se isso fosse um princípio? Então quando nós examinamos o contexto de Corinto, nós descobrimos que as mulheres que iam ao porto para se prostituir, porque Corinto era uma cidade portuária, e o que prolifera em zona de portuária é prostituição, elas não usavam véu, que era o sinal de mulheres de respeito na cultura de Corinto. Exatamente para dizer aos navegantes que chegavam que elas eram prostitutas. Também na cidade de Corinto tinha um culto a deusa Afrodite, cujas sacerdotisas raspavam a sua cabeça e não usavam véu. E elas se prostituíam no altar. Então, novamente, o véu, a ausência dele estava associada a alguma forma de prostituição. Quer fosse prostituição comercial, quer fosse prostituição cultica, religiosa, estava associada à prostituição. E aí as irmãs da igreja de Corinto parece que tinham entendido que não tinha nada a ver esse negócio. E algumas estavam começando a não querer usar o véu. Aí Paulo diz, olha, aqui esse negócio não dá certo, vocês têm que usar o véu. Porque se vocês não usarem, vocês vão ser associadas a prostitutas. E o que é pior, como tem o culto da Afrodite, em que as sacerdotisas não usam o véu, rapam a cabeça e mantêm relação sexual no altar, imagina o que o pessoal da cidade vai pensar, vendo as irmãzinhas indo para a igreja sem o véu. Mas na igreja dos cristãos também é um bacanal na hora da... E aí Paulo diz, não, vocês têm que usar o véu. Paulo está dando um preceito ou um princípio? Um preceito. Baseado em qual princípio? Decência e ordem. Qual outro princípio? Que eu tenho que evitar a aparência do mal. E a gente poderia multiplicar os preceitos que Paulo teria ali para instruir esse preceito. É aqui que muita gente não consegue ajuizar decisões corretas na vida. É o momento que as pessoas se tornam legalistas. Os legalistas acham que podem formar uma tabela, não é uma tabela, como é que chama? Uma lista de pode e não pode. Eu lembro quando eu estava fazendo a minha monografia para a Universidade Luterana, que foi publicada, que é o meu livro O Amor de Deus Derramado em Nossos Corações. Eu refletia sobre um livro de Miguel José Bonino, um importante teólogo latino-americano. Ele escreveu um livro baseado na frase de Santo Agostinho, que foi um livro que inspirou a minha pesquisa. E eu diria que a frase de Agostinho nesse livro foi o que mais me inspirou. Agostinho, numa ocasião, falando sobre a liberdade cristã, Agostinho disse: ame e faça o que quiser. E José Miguel Bonino escreveu um livro sobre isso, mostrando como que o amor controlava a atitude ética das pessoas,
do cristão, mais exatamente. E isso me ajudou a aprofundar e escrever esse meu livro sobre esse assunto, de que forma o amor controla a minha decisão ética. Mas no livro de Bonino havia uma história muito interessante. Ele conta que quando ele era missionário metodista, isso na época que a igreja metodista ainda era bem crente. Metodistas estão mal ultimamente, viu? Estão tomando cada decisões erradas. Por que a gente diz errado? Porque não reflete a justiça da lei de Deus. Eles acham que estão certos. Nós acabamos de ver no primeiro princípio que a questão é a justiça, e a justiça está contida na lei de Deus. Mas o José Miguel Bonino, ele era dessa geração de metodistas evangelistas, evangelizadores, e ele foi trabalhar como missionário no Peru, na Colômbia, lá numa região bem longínqua. E quando ele chegou lá naquela região, já haviam algumas poucas igrejas evangélicas, e eram aquelas regiões que tinham o chefe daquela região, quase tribo o negócio. E aí quando ele chegou lá, que o pessoal viu que ele era um missionário, o chefe daquela região chegou para ele e o arguiu o que é que ele estava fazendo lá. E então ele se apresentou, ele disse: eu sou um missionário da igreja metodista e fui designado para pregar o evangelho aqui. E então aquele chefe olhou para ele e disse assim: mais uma religião, né? O José Miguel Bonino olhou e disse: ok, somos mais uma igreja. E ele disse assim: e o que é que a sua igreja proíbe? Bonino disse que isso o marcou profundamente, porque nós somos conhecidos muito mais pelo que proibimos do que pela forma como vivemos. Por que nós temos uma infantilidade de precisar de preceitos? A gente não cresce. A gente precisa das regrinhas para a gente cumprir. Entenda, as regras existem para a infância. Crianças que ainda não têm o bom siso, não têm o bom senso, não são capazes de refletir princípios e preceitos, elas precisam, e biblicamente é assim que funciona, elas precisam de pais que digam para elas os limites, onde elas podem ir. Crianças precisam de preceitos, crianças precisam de regras. O duro é quando você vê adultos que continuam precisando de regras. Eles não aprenderam a ajuizar o entendimento da justiça. E aí, obviamente, vem dois problemas. Ou, primeiro, eles nem sabem qual é a justiça. E isso realmente hoje me preocupa, porque a geração de evangélicos da minha época era uma geração que lia a Bíblia, pelo menos. Podia não entender, mas lia. Quando eu ia para a escola, eu um bom presbiteriano, né? E tinha aquele dia de apresentação de aula, né? Qual a sua religião? Professores gostavam. Eu dizia: eu sou protestante. Não precisa mais de evangélico, eu sou protestante. E aí eu encontrava com gente da Assembleia de Deus, da Quadrangular. Aí na hora do intervalo, quando eu não estava brigando ou tentando quebrar a cara de alguém, você sabe que eu já disse para vocês que até antes de conhecer Jesus, meu sonho era ser um líder de gangue. Olha a desgraça. Aí quando eu não estava quebrando a cara de alguém, eu estava conversando sobre a Bíblia. Ou não estava apanhando, né? Do outro lado. Eu
na igreja, né? Que muitos aqui talvez vão lembrar, que era aquela brincadeira de quem memorizava mais versículos. Isso era muito legal. Porque o que a gente estava aprendendo? Memorizar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina a memorizar. Espada, lembra da brincadeira da espada? Não, as crianças não lembram. Bíblia fechada, aí viu lá os dois competidores de cada grupo. Bíblia para cima. Livro tal, capítulo tal, versículo tal. Achei! Pá! A gente tinha que aprender a abrir a Bíblia rapidamente. Hoje, eu vi que o negócio estava feio. Quando eu fui para o seminário, década de 90, eu disse assim, vixe, o negócio está feio mesmo. Tinha um pastor ali no Guará, da Igreja Batista Filadélfia, como é que é o nome dele? Era o Dejaí Guerra. Tá jóia esse barulho. É os amigos. Dejaí Guerra foi um importante pastor aqui em Brasília na década de 90. E a igreja dele na década de 90 estava no auge, estava começando a crescer assustadoramente. E algumas pessoas que eram da igreja presbiteriana que eu participava deixaram a igreja presbiteriana e foram congregar lá. Então eu mantinha contato e amizade com eles. E eles me contaram uma vez que o Dejaí estava pregando. E ele foi pregar e disse assim: irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tobias, capítulo 7, versículo 8. E a igreja começou a procurar. E aí depois de um tempo ele diz assim: quem achou diz amém. Ele diz, amém! Aí ele diz assim: irmãos, de duas uma, vocês são mentirosos, ou vocês têm uma Bíblia católica na mão aí, não é possível. O mais assustador foi ver a igreja procurando. O pastor Joel, domingo, errou a citação lá do livro, né? Mas ele corrigiu na hora. Mas se ele tivesse, vamos abrir a Bíblia no livro de Zaqueu, eu não queria ver se alguém ia estar procurando. Porque era capaz de ter crente aqui procurando o livro de Zaqueu. Entenda, por que nós às vezes não conseguimos refletir o que é correto? Ou porque nós somos ignorantes sobre a palavra de Deus. Nem se conhece mais. Não se lê, não se medita. Se não é ignorância do conhecimento da palavra de Deus, é infantilidade no nosso amadurecimento. A gente conhece, mas precisa que alguém fique ditando as regras. É duro quando eu tenho que ouvir perguntas do tipo: pastor, pode beber ou não pode beber, pastor? Você está pedindo para eu estabelecer regras. E o que você está me dizendo é que você ainda é infantil, que não aprendeu a pensar os princípios da justiça. Na nossa igreja isso já está bem resolvido. Mas deixa só para você ver isso como é interessante. Alguns irmãos já me perguntaram isso. E eu vou dar um desconto porque pastores com uma boa formação teológica também, já a gente conversando, se viram em pecado nesse ponto. Por não terem refletido o princípio. Pastor, por que a nossa igreja não usa máquina de cartão de crédito para passar o dízimo? Mas não é no crédito, pastor, é no débito direto. Essa não é uma pergunta que vem de alguns membros da igreja. Pastores com excelente formação teológica estavam propensos a isso quando a gente foi conversar sobre o assunto. Disse assim: irmão, por
princípio da lei de Deus. Há dois princípios na lei de Deus que nos proíbe usar essas maquininhas. Para a igreja, entenda. Primeiro, a lei de Deus é totalmente contrária aos juros abusivos. E aqueles que perpetuam os juros abusivos. Toda vez que você passa o cartãozinho ali, a operadora leva 2,5% da operação. Multiplica isso por 12 meses e juros sobre juros e veja a taxa abusiva disso. Então a igreja se torna conivente com os juros abusivos. Segundo pecado. Para que é o dízimo e a oferta? Para o sustento da casa de Deus. E nós pegamos 2,5% de juros, eu estou falando só do débito, e entregamos na mão de ímpio um dinheiro que é da casa de Deus. Para que os ímpios usem o dinheiro que era destinado à casa de Deus. Você está entendendo? É muito simples quando a gente quer pensar sobre os princípios da lei de Deus. E nós poderíamos aplicar um terceiro princípio. Essas máquinas existem para o comércio. O dinheiro que entra na casa de Deus não é comércio. Senão nós nos tornaremos como os salteadores lá do templo, que fizeram da fé um comércio. Princípio. Esse princípio estabeleceu para mim um preceito. Qual é o preceito? Não devo usar essas máquinas. Não com dízimo. Não com ofertas. Eu lembro quando eu conversei isso com um pastor amigo meu, ele olhou e disse assim: cara, eu nunca pensei sobre esse ponto. O conselho da minha igreja é reunir que a gente ia pegar uma maquininha dessa lá na igreja. Eu só falei dos juros, eu não falei ainda que você tem que pagar o aluguel dessas maquininhas. Você está entendendo como é que a gente aplica? Eu preciso conhecer a lei de Deus para ajuizar uma decisão. Não conheço a lei de Deus, como é que você ajuiza uma decisão? Aí a gente precisa de alguém que dite as regras. E aí nós nos tornamos legalistas. Porque regras feitas por homens estão totalmente sujeitas a erros. Regras feitas por homens estão totalmente sujeitas a um tempo. Tanto é que quando Paulo estabelece a regra de Corinto, alguma mulher que está usando véu? Não estou vendo nenhuma mulher com véu aqui. Ah, pastor, então nós pecamos contra a Bíblia. Não, irmão, porque Paulo estava estabelecendo um preceito que é sujeito ao tempo. As regras estão sujeitas ao tempo. Os princípios que nos fazem aplicar regras em tempos diferentes, esses serão sempre os mesmos e serão eternos. Domingo agora eu vou falar sobre o dia do Senhor numa Assembleia de Deus. Vai ser grande o mistério. Até porque os assembleanos têm aprendido que estamos no tempo da graça. Os seus ícones pregam que não tem que guardar nada no dia do Senhor. Malafaia é um dos que diz isso. Não, o dia do Senhor já foi, era da lei. O problema é que está nos 10 mandamentos, velho. Estão nos princípios. Diz. Eu já vi os 10 mandamentos, só não lembro. Ok. Estudamos exatamente. E aí vai ser uma grande questão, porque quando a gente não entende o princípio, a gente
gente cai em legalismos. Por exemplo, na época bíblica não tinha turnos. Ninguém fazia turnos. Trabalha por escala. E aí, a lei de Deus perdeu sentido? Não, ela continua viva. O problema é só você entender o princípio. Mas legalistas querem pegar as regras. Aí a gente nunca vai ter a maturidade, irmãos, para tomar decisões corretas. Pastor, posso ouvir essa música? Posso? Não, é só examinar os princípios. Como é que um crente se satisfaz, por exemplo, ouvindo música que diz entre tapas e beijos? Aí depois a gente se ama até mesmo na cama. O cara quebrou o pau, deu na cara da mulher. O mais importante é que depois está tudo reconciliado debaixo da cama. Debaixo da cama não. É que a cama quebrou junto. Debaixo dos cobertores. Não faz sentido um crente se alimentar disso. O princípio bíblico mostra que essa canção, essa letra é prostituição. Como é que você está se alimentando de prostituição? E eu não estou dizendo para você que tem que ouvir música evangélica, você tem que filtrar também. Porque quem ouve e canta Sabor de Mel está se alimentando de vingança. Também na Bíblia. Princípios. Eu preciso da justiça para ajuizar a minha decisão. Uma brincadeira que o Vitor e o Arthur inventaram, não é o Vitor, o Arthur apenas copia. Toda vez que ele vai me perguntar alguma coisa, eu digo para ele: vamos partir de um princípio. Qual é o princípio que eu vou usar para responder a você? Pergunte quantas vezes você usa princípios para instruir. Ou quantas vezes você usa apenas regras? Regra implica que a gente não amadureceu. A gente ainda está na idade da infância, precisando de alguém para legislar. A maturidade nos ensinou os princípios de Deus, para tomarmos decisões conscientes que agradem a Deus. De que forma Deus será glorificado? De que forma a minha decisão estará diante de Deus e Deus se agradará daquilo que eu decidi? É isso que o Salomão está dizendo. Eu preciso conquistar o ensino do bom proceder. E essa conquista passa por conhecer a justiça, passa por refletir as decisões que a justiça requer de mim. Mas ele diz uma terceira coisa: ela também requer de mim uma conduta ajuizada, não apenas uma decisão. E então vem a terceira palavra hebraica que ele utiliza, a palavra equi, que é traduzida como equidade, hamashim, que é então o tópico da nossa próxima reflexão, semana que vem. Jamais vamos conseguir entender o que ele vai nos dizer a partir do versículo 8, sem que entendamos a justiça, o juízo e a equidade. Alguma pergunta? Talvez agora ao final eu vou deixar aberto para alguma pergunta. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre isso? Considerava uma pessoa hoje, que eu falei sobre o princípio com ela, que ela vivia uma disputa com o esposo, cada um ganhava o que ganhava e se virava com aquilo que tinha e ficavam disputando entre si. Ora eu ganhei mais, ora você ganhou mais, e escondia o dinheiro um do outro. Eu disse para ela qual é o princípio, já que você é cristã. Não é uma só carne, o que isso não está acontecendo. E aí foi para uma série. Aí ela não aceitava o dinheiro do esposo não aceitava o dinheiro, mas eu quero. Não é uma só carne, não é um princípio tão simples. E isso, eu disse para ela, e isso faz parte do que você aprendeu antes de casar, do que você prometeu lá no altar.
diante de Deus. É isso que você está fazendo? Toma. Desse jeito, na cara. Amém. Está tranquilo? Está entendido isso aqui? Que bom. Então vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos pela palavra recebida. Pedimos que o Senhor nos ajude a tomarmos decisões ajuizadas. Decisões que reflitam a justiça da tua lei, da tua palavra. Decisões que reflitam o teu caráter santo. Para que não tenhamos do que nos envergonhar nas decisões que tomarmos, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém.